tantas passagens bíblicas que Deus ele fala uma única vez. Deus ele deu uma única direção. E a pessoa vai, a pessoa fez, a pessoa se moveu. E às vezes eu e você, que é cheio do Espírito Santo, que tem tantas confirmações aí escancaradas na nossa frente, a gente fica ali teimando e não obedece a direção que Deus nos deu. Deus ele colocou no meu coração uma palavra, e o tema dessa palavra é: quando Deus fala, obedeça. Esse é o tema que eu gostaria que a gente meditasse nessa noite. E esse é um tema, irmãos, que talvez você vai se sentir confrontado. Mas a palavra do Senhor, ela nos confronta mesmo. A palavra do Senhor, ela precisa gerar algo dentro de nós. Deus, ele tem muitas maneiras de falar. Deus, ele fala através de sonhos. Alguém aqui já teve algum sonho que sabe que foi revelação de Deus? Deus, ele fala através de sonhos. Deus, ele fala através da palavra. A melhor forma de Deus falar conosco, irmãos, é através da palavra. Porque nem sempre a gente vai ficar ouvindo Deus falando no nosso ouvido, no nosso coração o tempo todo. Só que na palavra, ele vai falar o tempo todo. O Senhor, ele fala o tempo todo através da palavra. E essa palavra é viva. Essa palavra é viva. Deus, ele fala em sonhos, ele fala através de palavra, ele fala através de visão. Talvez você já tenha tido a experiência de ter uma visão, ou ouviu alguém que teve uma experiência. Deus, ele fala através do Espírito Santo, que é algo dentro de mim, de você. A Bíblia vai dizer que nós somos selados com o Espírito Santo. Nós recebemos o Espírito Santo a partir do momento que declaramos Jesus como nosso Salvador. E a Bíblia vai dizer que todo aquele que pediu o Espírito Santo, o Pai dá. Então, a partir do momento que você pede o Espírito Santo, você recebe o Espírito Santo. Agora você é morada, casa do Espírito Santo. O Espírito Santo fala dentro de você. E como é que é, Jéssica? É um testemunho dentro de você. É uma certeza dentro de você da voz de Deus. E Deus, ele fala muito também através de circunstâncias. Deus, ele cria situações para falar com você. Ele usa quem ele quiser para falar com você. Ele usa aquilo que ele quiser. Só que muitas das vezes a gente tem uma dificuldade de obedecer aquilo que Deus já falou. Eu não vou perguntar aqui se você já passou por isso, de ter uma dificuldade em obedecer aquilo que Deus falou. Mas eu fico pensando, irmãos, que tem tantas passagens bíblicas que Deus, ele fala uma única vez. Deus, ele deu uma única direção. E a pessoa vai, a pessoa fez, a pessoa se moveu. E às vezes eu e você, que é cheio do Espírito Santo, que tem tantas confirmações aí escancaradas na nossa frente, a gente fica ali teimando e não obedece a direção que Deus nos deu. Só que a gente precisa entender que na Bíblia, diversas pessoas passaram por essas experiências. E a primeira que eu quero citar é a leitura que a gente fez lá no livro de Atos, capítulo 10, do 13 ao 15. A gente leu que Deus, ele dá uma visão para Pedro. Pedro, ele tem uma visão em sonho. E através dessa visão, ele vê um lençol com vários alimentos. E Deus dá uma ordem: coma. E aquela convicção dele, aquilo que estava enraizado dentro dele, recuou, disse assim: não, eu não vou comer, isso é impuro. Só que Deus fala: não é impuro, coma. Não chame de impuro aquilo que eu já purifiquei. Deus, ele dá um entendimento a Pedro sobre o que é aquilo ali. E o que é aquilo ali? Deus, ele está dizendo assim, Deus está dizendo: Pedro, eu te chamei, eu estive aí com você, Pedro, Jesus falando com ele, e eu te chamei, eu te escolhi, você foi cheio do Espírito Santo, agora pregue o Evangelho a toda criatura. É isso que Deus está falando para ele. Essa é a direção de Jesus. E a partir do momento em que Pedro abre mão da convicção dele, e diz assim: não, Jesus é só aqui para o meu grupinho. Ele abre mão disso e ele entende que Jesus morreu por todos. Então veja bem, eu e você estamos aqui hoje falando do Evangelho de Jesus Cristo porque um homem decidiu obedecer
a partir de uma visão que Deus deu para ele. Então Pedro, ele tem uma visão. Irmãos, Pedro não ficou pedindo confirmação para Deus. Senhor, me dá só essa confirmação aqui. Senhor, se chover amanhã eu vou, é uma confirmação. Senhor, se você fizer tal fulano vir aqui em casa e falar comigo, é uma confirmação. Pedro não fez nada disso. Pedro, ele simplesmente obedece. Aí eu digo para você, Deus já te deu uma visão do que fazer? Ele já te mostrou o que fazer? E eu pergunto de novo, o que você está fazendo? Porque eu sei que não é fácil. Mas você carrega o Espírito Santo. E se você carrega o Espírito Santo, você é capaz. Se Deus disse para você fazer, é porque você é capaz. Só que muitas vezes a gente está preso, irmão, a medo, a confirmação em excesso. Às vezes o medo te paralisa. Deus te liberou uma palavra, Deus te deu uma direção, e aí você fica com a dúvida. A dúvida não é de Deus. A dúvida que te afunda, sabe? Não vem de Deus. Aquela dúvida que te paralisa não vem de Deus. Não vem de Deus. Ela é algo ruim para te paralisar. Entenda que o diabo, ele nem sempre vai querer você lá no cativeiro escuro. O diabo talvez vai querer você rindo, mas paralisado. Nem sempre ele vai querer aparecer para você com a verdadeira face dele horrorosa. Às vezes ele vai vir com uma face bem bonita, se isso for te paralisar. Então, cabe a mim e a você se movimentar, não ficar paralisado. Irmão, se você for olhar para uma árvore, nós somos a oliveira. Nós somos uma árvore que Deus te chamou para ser uma oliveira, porque se você faz parte dessa igreja, você é uma oliveira. Se você é uma oliveira, sabe que você precisa buscar cura, ser uma pessoa curada. Você precisa ser uma pessoa madura. Você precisa ser uma pessoa enraizada. Cura e maturidade é um processo. Se você aceita o processo, você vai ser curado e maduro. Só que enraizado depende de mim e de você. De mim e de você. Por quê? Jéssica, mas a árvore fica plantada no mesmo lugar. A árvore fica parada no mesmo lugar. Engana-se você. Porque a árvore, ela pode até parecer que ela está aqui paradinha, né? Mas as raízes dela, ó, estão indo longe. As raízes das árvores estão o quê? Em movimento. As folhas das árvores estão o quê? Em movimento. O tronco está em movimento, mandando vitamina para todos os frutos. A oliveira não fica parada. Ela pode até parecer, mas ela está se movimentando. Então não fique paralisado. Se Deus deu uma direção, começa a agir. Aí eu estou falando de Pedro, né? Olha como foi importante Pedro ter uma visão e obedecer, que talvez eu e você não ia estar falando de Jesus agora. Aí tem uma outra pessoa que você conhece muito, que é José. José, aquele que toma Maria como esposa, Maria, mãe de Jesus. Você bem sabe que o anjo aparece a Maria e diz que Maria vai conceber o Filho de Deus, vai carregar o Filho de Deus. Maria ali, ela está grávida através do poder do Espírito Santo. Só que o anjo também aparece para José. E lá no livro de Mateus 1, olha o que diz, versículo 20. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor. Olha só. Um anjo apareceu para José em sonho. E ele diz: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Você entende que José decidiu cuidar do nosso Salvador, porque ele escolheu obedecer a um sonho que Deus deu para ele? Deus deu um sonho para ele. E ele creu nesse sonho. José não acordou e falou assim: Deus, se esse sonho foi tu mesmo falando comigo, me dá uma confirmação. Porque, irmão, vamos ser sinceros, talvez se eu e você, a gente ia pedir uma confirmação, né? Que agora eu vou contar o meu testemunho aqui sobre essa situação. Teve um período da minha vida que eu achei que eu estava atrasada para casar e ter filho. Atrasada.
eu tava com os meus 20, 21, 22 anos, lembro, 21 anos. E eu já achei que eu tava atrasada. Porque a minha meta era casar com 25. Nem meu 26 é ter filho. A minha meta era com 30 anos, já estar casada, já ter filho, tudo isso. E eu achava que eu estava atrasada, porque eu falei assim, poxa, até eu arranjar alguém, vamos botar em 1 ano e meio. Aí arranjei alguém, aí tem que construir casa, bota aí sem dúvida mais uns 3 anos. Aí depois de casar, eu vou ficar um tempo casada, bota aí pelo menos 2 anos, eu estou atrasada já. E Deus é tão fiel na minha vida que eu casei em 7 meses. 7 meses eu casei, namorei uns 6 meses ou 7. Casei também uns 6 meses ou 7, já tínhamos casa, Deus abençoou no casamento. Deus foi fiel até nisso, irmão. Porque eu falava com Deus, eu não tenho paciência mais, Deus, para ficar noiva mais 2 anos. Aí casar, eu não tenho uma paciência, eu falava com Deus. Enfim, só que eu estava na minha casa, triste, desmotivada, sabe? Falando, pai, eu acho que eu não vou casar não. Se o que o Senhor tem para minha vida é ser missionária, solteira, amém, eu aceito. Eu ficava assim triste, mas queria casar, né? E, irmão, eu estava dormindo. E eu lembro, e aí no meu sonho, eu ouvi a voz de Deus. Irmão, foi uma coisa linda, tremenda. No meu sonho eu estava deitada, de bruço, orando, com a cara no pó. Sabe que a gente vai com a cara no pó, irmão, quando a gente tá com o coração doído, né, Mário? A gente bota a cara no pó. Esse dia, nessa semana, eu tava lá com a cara no pó. Eu amo, gente, ficar com a cara no chão, se deitar com a cara no chão, chorando. Eu tava lá no meu chão, aí veio o João, sentou bem na minha cabeça aqui, eu comecei a rir. Senhor, não dá pra botar a cara no pó, porque eu tava ali no chão, chorando, orando, e o João aqui, pulando em cima de mim, brincando. Aí eu comecei a rir, eu falei, pai, como que é bom. Eu tô aqui chorando, no chão, jogada, e o Senhor manda esse anjinho aqui pra me alegrar. Era meu filho, né? Mas enfim, no sonho que eu tive, para não perder o foco, né? No sonho que eu tive, eu tava assim, de bruço, orando, na varanda lá da casa da minha avó, onde eu morava. E eu ouvi uma voz assim, você vai casar e vai ter filho. E foi uma voz assim, forte, era a voz de Deus no meu sonho. E eu lembro que, mesmo em sonho, eu lembro que a minha reação no sonho foi, Senhor, se é o Senhor falando comigo, fala de novo. E eu ouvi de novo a voz, você vai casar e vai ter filhos, com S, plural. E eu acordei na hora. Eu falei, meu Deus. Eu falei, obrigada, pai, obrigada, eu creio, eu confio. Irmãos, aquele dia eu acordei tão feliz, mas tão feliz, com essa experiência de ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus. Foi uma voz linda. Irmão, que experiência maravilhosa. Mas eu, sendo bem eu, o que eu fiz? Vamos pedir uma confirmação? Olha, irmão, hoje eu vejo que eu não precisava de confirmação nenhuma, só que eu era inexperiente, entende, irmão? Hoje, eu vou dizer pra você, hoje eu não faço isso. Porque hoje eu tô maduro na fé. Não tem necessidade de eu fazer isso. Porque se Deus falou comigo, irmão, Deus falou comigo e acabou. É isso que eu tô falando pra vocês. Se Deus falou e você é madura na fé, obedeça. Só que eu era muito experiente, eu era nova no Evangelho, eu tinha acabado de me batizar. E eu aprendi que você tinha que pedir confirmação. E aí fui eu, né, nova na fé, Deus me confirma. E eu falei, eu tive esse sonho, não falei nada, porque eu aprendi também que quando você ora com alta voz, o diabo vai ouvir tua oração, né? E eu falei só no meu coração, eu falei, Deus, se fosse o meu falando comigo, me confirma. Irmãos, eu fui pro meu trabalho. E aí eu lembro que nesse período, que eu ficava muitos períodos de jejum, porque a gente também, quando está na espera, irmão, às vezes o deserto vem para nos fortalecer na fé. E eu ficava em muitos períodos de jejum, e eu estava ali de jejum e tal, não sei o quê. E aí passou mais ou menos alguns dias. Eu passei pela sala do meu chefe, na época, meu coordenador, e ele me chamou, Jéssica. Aí eu voltei, eu falei, oi, vem cá. Ele é presbítero afastado, irmão. E ele falou assim, nossa, eu bem te vi grávida. Na mesma hora, veio aqui sim. Aí eu tô confirmação. Só que eu tive dúvida. Sério? Olha ela. Aí na mesma hora eu falei assim, eu brinquei com ele, eu falei, tá falando que eu tô gorda, né? Ele, não, é sério, eu te vi grávida, você tava uma grávida linda. Eu falei, ai pai, obrigada. Aí passaram-se mais uma semana, e eu de jejum.
E aí eu fui trabalhar num lugar longe, que eu não tinha muitos amigos lá, eu fiquei sozinha no intervalo. Era horário de almoço, como eu estava de jejum, eu parei, né? Fiquei sentada na sala sozinha, porque eu não estava almoçando, porque eu estava de jejum. E era uma turma nova, eu dava aula naquela época, e era uma turma nova. E aí a turma veio, eu dei aula para a turma, liberei a turma e fiquei lá sentadinha. Aí eu falei, ai pai, eu quero só mais uma confirmação. Assim mesmo, irmão. Porque eu estava muito aflita, irmão. Eu queria casar, queria ter filho. E aí veio uma aluna, voltou. A aula acabou, passou mais ou menos quase uma hora, 40 e poucos minutos. E volta essa aluna que eu não conhecia. Era a primeira aula dela, mas ela voltou. Ela, professora, posso entrar? Eu falei, pode. Ela falou assim, então, eu estava no meu ônibus. E o senhor falou para eu voltar. Porque ele diz que você precisa de um abraço, precisa de uma palavra. Eu falei, amém, minha filha, pode vir, fala comigo. E ela orou, ela cantou, uma menina abençoada, cantou, orou e ela deixou uma palavra. A palavra que o Senhor tem para você é esse salmo. E ela leu assim, que é o Senhor que faz a mãe estéril ser mãe de filhos. Eu falei, amém, Deus. Eu descansei meu coração, irmão. Depois dessas confirmações, eu descansei o meu coração. E eu sei que falar isso é muito bom. Isso renova a nossa fé, né? Só que como eu falei, irmãos, eu descansei meu coração. Só que eu podia ter descansado meu coração no sonho que eu tive. Que eu ouvi a voz de Deus falando comigo. Então, o que eu quero deixar para você, apesar do meu testemunho, pedindo confirmação, porque o Senhor é misericordioso. Se você pede confirmação, Ele vai te dar confirmação. Ele deu para Gideão. Ele deu para mim. Então, se você precisa de uma confirmação, confirme. Mas o que eu estou falando aqui é, se Deus falou, obedeça. Talvez vai ser necessário você pedir confirmação. E está tudo bem. Mas quando você tem certeza que Deus falou, descansa o teu coração. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que venha se arrepender. Então, eu falei de Pedro, que confiou, obedeceu. Eu falei agora de José, que em sonho o anjo apareceu para ele, e ele tomou Maria, ele cuida de Jesus, porque ele teve um sonho. E o que dizer de Abraão? Irmão, Abraão, ele decidiu obedecer. Ele tomou uma decisão. A palavra de Deus chega para ele, sai da tua terra, da tua parentela. Sabe o que Deus está falando? Muda a sua vida inteira. Porque eu estou falando para você fazer isso. Talvez eu e você, a gente ia ouvir Deus falando isso e a gente ia falar, não é para mim não. Só que Abraão entendeu. Muda a sua vida inteira. Sai do lugar que você mora. Sai de perto das pessoas que você conhece. Vai para um lugar desconhecido. Qual lugar, Senhor? Vai indo que eu vou te mostrar. Mas me mostra, Senhor, o lugar. Não, eu vou te mostrar quando você começar a caminhar. Eu não vou te mostrar o lugar. Quando você começar a dar passo por passo, eu vou te mostrar cada passo. Então, a gente vê que Pedro tem uma visão, José tem um sonho, Abraão tem uma decisão, uma palavra, e ele vai. E aí eu digo para você, não fica paralisado. Não fica paralisado. Eu estou falando esses 3 exemplos, mas a Bíblia está cheia de exemplos assim. O que falar de Paulo? Quantas vezes Deus dá direções para Paulo e ele vai. Vai para lugares. Ele é guiado pelo Espírito Santo para estar em lugares. Então, talvez hoje você esteja vivendo excessos. Excessos de opiniões. Excessos aí de medo. Análise, fica analisando as coisas. Irmão, abra a mão. Abra a mão. E confie em Deus. Se foi Deus que falou, faça. Se foi Deus que falou, comece a agir. Então eu quero finalizar essa pregação, que eu acho que já entendeu, com 5 atitudes de fé para você obedecer à voz de Deus. 5 atitudes de fé. Irmão, é ato de fé. Daqui para cá é para quem tem fé. Porque daqui de anterior foi para aumentar a sua fé. Agora daqui para cá são atos de fé, porque você precisa ter fé. Jéssica, minha fé está tão pequenininha assim, não tem problema não. Se a sua fé for como um grão de mostarda, que é muito interessante, presta atenção, a Bíblia diz, se a tua fé for como um grão de mostarda, não for igual do tamanho de um grão de mostarda, que às vezes a gente fala, né, se a tua fé for do tamanho de um grão de mostarda, não é do tamanho.
Se a sua fé for como um grão de mostarda, poderá dizer que aquela montanha se move, ela se moverá. O que está dizendo como um grão de mostarda? É porque o grão de mostarda é a menor semente que tem. Mas quando ela é plantada, ela enraiza e ela cresce, ela se torna a maior árvore que existe. Então a semente é desse tamaninho, mas ela vai crescendo, crescendo, crescendo. Então você precisa ter uma fé como um grão de mostarda. Hoje ela pode estar pequenininha, mas cada dia que você abrir a Bíblia, e ler a Bíblia, viver a Bíblia, a sua fé ela vai aumentar, porque a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, primeira coisa, pare de pedir confirmação, como Deus já falou. Se você é novo na fé, pode pedir confirmação, porque às vezes é difícil ouvir a voz de Deus, a gente precisa de confirmação. Mas se você já tem uma maturidade cristã, para de pedir confirmação. Se Deus ele já falou na palavra, no seu coração e através de oração, irmão, começa a caminhar. Se Deus já falou, comece a caminhar. O que você precisa começar hoje? Que Deus já falou para você. Começa hoje, irmão, a se movimentar. Para de ficar pedindo confirmação, porque se Deus já falou, ele falou, está falado. Segunda coisa, não espere entender tudo. Não espere entender tudo. Nem tudo você vai entender. O salmista ele vai dizer lá no Salmo 119, 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Eu vou fazer uma pergunta para você. Lâmpada ilumina a rua inteira? Lâmpada ilumina a cidade inteira? Não, né? É porque lâmpada é para iluminar o seu próximo passo. Você começa a caminhar e Deus vai começar a iluminar os seus passos. Então, presta atenção. Deus, ele raramente mostra aí o plano inteiro. Raramente Deus vai te mostrar o plano inteiro. Ele mostra o próximo passo. Então, qual é o próximo passo? Talvez você queira estar vendo lá na frente. Aí você fica com medo e pedindo confirmação. Ah, Deus confirma. Ou botando empecilho. Ah, Deus é por causa disso. Ah, Deus é por causa daquilo. Irmão, se Deus falou, dá o primeiro passo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, luz para os meus caminhos. É o meu caminhar. Você dá um passo e aí ele vai caminhar, ele vai iluminar para você. Você dá o próximo passo e o próximo passo e por aí vai. Terceiro, obedeça rápido. Obediência atrasada pode fazer você perder o tempo de Deus. Isso é muito sério. Deus ele gosta e ele honra quem obedece e responde prontamente. Deus ele ama isso. Deus ele honra isso. Eu não estou dizendo que Deus esqueceu o que ele falou para você, porque ele não é assim. Ele nunca esquece. Só que eu estou dizendo que o seu atraso pode atrasar o tempo de Deus. Talvez você está esperando algo maior acontecer e Deus ele diz assim: filha, já é o tempo. O tempo é agora. E aí você fica paralisado e você perdeu o tempo. Então Deus ele honra quem obedece de forma rápida. 4. Confie mais na voz de Deus do que na sua própria lógica. Lembra que eu falei que isso aqui é passos de fé, é atos de fé. Então começa a confiar mais na voz de Deus no que é aquilo que faz sentido na tua cabeça. Ah, eu preciso, isso aqui eu sei que não vai dar certo por causa disso e disso e disso. Abre mão da sua lógica um pouquinho e começa a dar passos de fé. Porque se foi Deus que falou, irmão, age com fé. Provérbios 3:5 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Deus ele vê o que você não vê. Então talvez a lógica para você não faz sentido, mas Deus ele vê o que você não vê. Então não precisa fazer sentido. Não precisa. Confia mais na voz de Deus. 5 e último. Entenda que grandes milagres começam com pequenas obediências. A gente viu aqui que Pedro ele pregou para os gentios por causa de uma visão. Foi isso que a gente viu? A gente viu aqui que José ele escolheu proteger o Salvador, o nosso Jesus, por causa de um sonho. Abraão
como a gente falou aqui, ele se tornou pai de nações por causa de uma decisão. Então, talvez você quer viver um milagre muito grande, mas para você viver esse milagre muito grande, cada degrauzinho é um degrauzinho de obediência. Tudo, irmão, nada começa grande, tudo começa pequenininho. Tudo, até um prédio gigantesco, né? O Empire State lá, ele é o maior que existe. Para ele ser aquele monumento gigantesco, foi necessário um negocinho pequenininho, ficar pronto. Uma fundação, um primeiro movimento. Então nada começa grande, irmão. Tudo começa o quê? Pequenininho. Então quer viver grandes milagres? Deus te chamou para viver grandes milagres? Começa nas pequenas obediências. Então, começa a fazer a pergunta certa. Para de ficar perguntando, será que Deus está falando? Ou comece a se perguntar, eu estou disposta a obedecer? Troca a pergunta. Deus está falando comigo? Deus está falando comigo? Começa a perguntar, eu estou disposta a obedecer mesmo? Eu estou pronta para obedecer mesmo? Entenda que muitas vezes Deus ele já falou. Você só precisa prestar atenção, ficar atento e seguir em frente, irmão. Confia. Simplesmente confia e começa a caminhar. Para finalizar, se você puder gravar de tudo que eu falei, uma frase, grava. Quem precisa de confirmação constante ainda não entendeu o que é viver pela fé. Começa a confiar em Deus. Começa a confiar na palavra que Ele liberou na sua vida. Começa a agir com fé, que você vai viver grandes coisas em Deus, amém? Deixa eu orar pela sua vida. Aleluia, Jesus. Senhor, nessa noite eu quero te agradecer. Te agradecer por essa palavra. Te agradecer porque o Senhor é aquele que mais uma vez o Senhor falou conosco. Mais uma vez o Senhor usou a tua palavra para nos confirmar aquilo que o Senhor já tem falado conosco. Pai, muitas das vezes a gente é falho. A gente pede uma confirmação aqui, a gente pede uma confirmação ali. A gente age com medo, a gente age com falta de fé. A gente age achando que o Senhor abandonou a gente, que o Senhor não está falando mais, que o Senhor desistiu. Oh, Pai querido, mas mais uma vez o Senhor está falando para a gente confiar em Ti, para a gente caminhar sobre a palavra que o Senhor já liberou sobre nossas vidas. Então, ó Pai, a única coisa que eu te peço aqui, nos dê discernimento espiritual, nos dê sabedoria para administrar o que o Senhor já falou conosco. Coloque em nossas mãos as ferramentas necessárias para a gente agir de acordo com a Tua palavra, Pai. Senhor, que o Senhor nos dê instruções profundas. Estamos aqui porque queremos obedecer. Queremos viver pequenos passos de obediência. Ó Pai, como foi dito aqui pelo salmista, ó Pai, a Tua palavra é luz para os nossos passos. Então ilumina o primeiro passo e nos dê força para caminhar esse passo. E aí ilumina o próximo, para que a gente venha caminhar contigo, Pai. Senhor, eu te peço por cada vida que está aqui, por cada vida que está ouvindo essa palavra, ó Pai. E eu te peço, derrama sabedoria, derrama discernimento espiritual, e que a gente possa viver grandes milagres, ó Pai, com pequenas atitudes. Que a gente não venha, ó Pai, ficar pedindo confirmação toda hora, que a gente venha crescer, amadurecer nossa fé, para que a gente venha caminhar pela Tua palavra, que a gente venha andar por fé, que a nossa fé venha dar muito fruto, ó Pai, que a nossa fé venha ter muitas obras vivas, frutos duradouros, frutos que vão alimentar gerações. Ó Pai, toma os corações e a mente, que todo medo agora vai embora em nome de Jesus, que toda dúvida vai embora agora em nome de Jesus, que todo engano vai embora agora em nome de Jesus. Ó Pai, muito obrigada, em nome de Jesus, amém, que você possa ser abençoada, né?